A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós chegamos na última lição do trimestre, na lição de número 13. Continuem com o empenho que vocês têm participando das aulas, viu? Nós vamos começar um novo trimestre e eu espero que vocês gostem muito do próximo trimestre. Mas agora, falando desse, o título da nossa lição diz assim: A história do empregado da rainha. Para começar a nossa aula, vamos começar fazendo uma oração? Papai e mamãe, ajudem os seus filhos a orar. É muito importante que vocês orem com seus filhos. Vamos começar. Papai do céu, agradecemos-te pela escola dominical e pelos professores que nos explicam a Bíblia. Eu também quero ser um explicador da tua palavra. Abençoe essa aula e que a gente possa continuar aprendendo a cada trimestre. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, leiam sempre a Bíblia e orem para vocês crescerem bastante. Vamos louvar ao Senhor? É um hino muito fácil da harpa cristã, número 8. Cristo, fiel amigo. Vamos lá? Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, amém. Só essa parte, amém? Frase do dia: como entenderão se não há quem explique? Para guardar no coração. Como posso entender se ninguém me explica? Está escrito em Atos, capítulo 8, versículo 31. Aqueles amiguinhos que você conhece e não entendem nada sobre a Bíblia são pessoas que precisam aprender de Jesus. E você pode ser a pessoa que vai ensinar esse amiguinho para que ele entenda que Jesus é o Salvador que morreu por ela. Vamos começar com a nossa história? A história de hoje começa com um homem chamado Filipe. O Espírito Santo manda que ele vá para um caminho que passa de Jerusalém até a cidade de Gaza. Naquele caminho tinha um homem que estava... Que barulho é esse? Ele estava com uma carruagem cheia de cavalos. Olha aqui. O Espírito Santo disse assim a Filipe: vai, corra e alcance aquela carruagem. Filipe saiu correndo para alcançar a carruagem. Quando chegou lá perto, viu que o homem estava lendo Isaías, que está na Bíblia, no Antigo Testamento. Aí Filipe perguntou: moço, você está lendo Isaías? Você consegue entender o que você está lendo? O moço falou: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Então o moço pediu para que Filipe entrasse ali na carruagem. Olha aqui. Primeiro Filipe está falando com o moço e depois ele pede que Filipe entre ali na carruagem. Aquele moço, sabe quem ele era? Ele era um funcionário da Etiópia, trabalhava para a rainha. Ele era muito importante naquela época. E por meio de Filipe começou a entender mais sobre o que dizia a Escritura Sagrada. Vou mostrar para vocês o que aquele homem estava lendo na Bíblia, que diz assim: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. Mas aquele homem perguntou: de quem é que esse texto está falando? E Filipe apresentou Jesus para aquele homem. Filipe disse: olha, Jesus veio aqui na terra. Ele sofreu como se fosse um cordeiro, que não pode falar. Mas ele sofreu, morreu em nosso lugar para perdoar os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, nos dando a salvação. Ali, quando eles estavam passando por um caminho, eles viram que tinha um rio ali bem perto, e o homem falou: o que me impede de ser batizado agora? Filipe perguntou: se você crê em Jesus de todo o seu coração, então você pode sim ser batizado. E o homem falou: sim, eu creio que Jesus é o Salvador, o Filho de Deus.
e ali naquele momento ele foi batizado nas águas. Ali, o batismo nas águas significa a sepultura, que você morreu para o mundo e agora está vivendo para Cristo, que você reconhece que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Ali, aquele homem voltou para sua cidade contando para todos que ele era salvo e que tinha Jesus em seu coração. Ele recebeu a salvação que só Jesus pode dar. Amém? Essa foi a história de hoje, de um homem que, impulsionado pelo Espírito Santo, encontrou alguém que precisava da salvação que só Jesus pode dar. E ali depois Filipe foi levado para outro lugar que o Espírito Santo levou. E ali começou a pregar as boas novas, até chegar a uma Cesareia, mas aí já é outra história. Então essa pessoa aqui recebeu a Jesus. E você também pode falar de Jesus para seus amigos, para todos aqueles que precisam ouvir as boas novas. Precisam ouvir que Jesus é o Salvador e que pode salvar elas, assim como também te salvou e salvou a mim também. Amém? Mural bíblico. Chegamos no último mural bíblico. A história do empregado da rainha. A parte que eu mais gostei foi quando Filipe começou a explicar sobre as escrituras para aquele moço. Deus sempre nos coloca nos caminhos das pessoas para que a gente explique da palavra de Deus para elas e pregue as boas novas. Agora, para vocês que têm a revistinha do aluno, eu vou ensinar vocês como é que vocês devem fazer nessa última lição. Na lição de número 1, vocês devem fazer umas rodinhas e colorir a carruagem. Na de número 2, se vocês tiverem papel crepom na sua casa, façam bolinhas com a ajuda do pai e da mãe e colhem na cruz. Se não tiver, pode pintar de vermelho, tá? Que seja papel crepom vermelho, tá bom? E na parte do cordeiro, vocês devem colar algodão. Se não tiver algodão, pode pintar de outra cor, tudo bem? Agora vamos para as perguntas. Pergunta de número 1. O que aquele homem que estava lá na carruagem, aquele oficial, estava fazendo? Pergunta de número 2. Quem é o Cordeiro de Deus que morreu por nossos pecados em nosso lugar numa cruz? Agora vamos orar para terminar a nossa aula? Senhor Jesus, muito obrigada por esse trimestre que o Senhor nos proporcionou. Este trimestre nós aprendemos muito da sua palavra e que na próxima lição nós também possamos aprender muito mesmo. Muito obrigado por esta aula e nos abençoe durante essa semana para que a gente consiga fazer a lição e abençoar e falar de Jesus para aqueles que não conhecem. Eu te agradeço, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém.